Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Espírita Porciúncula a respeito da vida do homem de Assis. Francisco, como nós dissemos, voltava da segunda batalha que Assis travara dentro da sua vida ainda muito jovem e que ele havia se voluntariado a servir. Nessa segunda batalha, onde ele havia chegado próximo a Spoleto, mas ainda muito distante da Puglia, onde seria travada a guerra, ele retorna com uma crise existencial profunda. Retorna porque sabe que não é mais a mesma pessoa e que precisa se transformar para que ele possa encontrar a felicidade que tanto busca. Essa paz de espírito, porque a gente às vezes diz, eu preciso encontrar a felicidade, mas não sabemos o que é a felicidade. E a felicidade é paz de espírito. Aquele que encontra a paz de espírito encontrou felicidade, independente da riqueza material que tenha alcançado, da glória material, das relações que tenha conquistado. O mais importante é ter encontrado paz de espírito. Mas Francisco ainda não sabia disso. E ao retornar a Assis, após ouvir aquela voz que lhe dizia que ele deveria retornar à cidade, lá seria dito o que ele tinha de fazer, ele retoma a cidade, mas ao retornar é tido como um covarde, uma pessoa que havia emitido tantas bravatas de que iria se tornar um cavaleiro, um nobre, que todos aqueles que estavam lá aguardavam a sua vitória em batalha, em guerra, em armadura. Mas Francisco, esse que voltava, era um pequeno homem, um homem humilde, simples, e que não havia nem mesmo participado daquela batalha contra a Puglia. Por esse motivo, ao retornar à cidade, ele é recebido com desconfiança por todos. Os amigos não sabem mais quem é este Francisco. O pai tenta fazer com que ele retome as próprias atividades de comerciante, de agiota, que também o pai era, mas Francisco não parece muito animado para isso. Sua mãe, sempre picolina, o abraçando, trazendo o acolhimento devido, mas Francisco não consegue resgatar aquilo que ele precisava, aquela alegria de outrora. Então, ele tenta, através daquelas práticas usuais, recorrentes de outrora, quando ele ainda era muito voltado ao mundo, e continua sendo o chamado rei dos banquetes ou rei da festa, que era quando os habitantes de Assis elegiam um homem chamado Rex Convivis, que significava o rei do convívio, o rei do banquete, o rei da festa, que seria uma pessoa responsável por definir quem naquela ocasião iria bancar os quitutes, bancar as bebidas, bancar a festa, as festas que ocorriam de forma contínua na cidade entre aqueles mais abastados. E como os Bernardoni eram uma família muito abastada, Francisco era eleito constantemente para ser o rei da festa. E como ele desejava sempre glória, desejava se sentir importante, ele então se elegia também como patrocinador, não só como rei, mas ele se auto-indicava para bancar a festa. Em uma destas festas em que ele tentava resgatar aquela alegria de um outro momento na sua vida, mas que não conseguia trazer a satisfação, enquanto saía cantarolando com seus amigos pela rua após o banquete, eis que ele se perde no meio do caminho e senta-se à calçada. Seus amigos não percebem, a não ser depois de alguns instantes, quando eles retomam o caminho, voltam até Francisco e o encontram sentado, refletindo, porque Francisco fora parado para um momento de reflexão pela espiritualidade. E naquele instante ele encontra a futilidade do mundo material, a futilidade dos prazeres carnais e das inconsequências que são trazidas por meio destas atitudes de devassidão, estas atitudes de vícios e de conexões desestruturadas com a materialidade, sem qualquer conexão com aquilo que é espiritual e que preenche o nosso vazio existencial, que faz com que a paz de espírito seja estabelecida em nosso coração. Francisco está refletindo
E os amigos se aproximam, como os amigos de hoje em dia, jovens. Francisco ainda não tinha nem 25 anos, quando então eles dizem: "Hey Francisco, o que você está fazendo? Por que parou aí? Está pensando em alguma coisa diferente? Está pensando em alguma mulher em especial?" E ele responde: "Sim, estou pensando na mais bela de todas as damas, aquela com quem desejo me casar." E os amigos riem-se todos, porque imaginam, não é, que Francisco está em um devaneio material da vida comum de todo homem, quando na verdade a reflexão que o nosso querido homem de Assis tinha naquele instante era a respeito do seu casamento com a senhora Pobreza, aquela que iria lhe acompanhar, a sua irmã que iria lhe acompanhar, idealizada, e que lhe traria todos os valores que ele precisava perseguir para encontrar a virtude. Francisco idealizava a senhora Pobreza, o caminho de virtudes que ele iria traçar a partir dali. Ele não era mais o mesmo. Foi aos poucos abandonando as festas, foi aos poucos abandonando os amigos que eram mais voltados à materialidade, claro, que pensavam que ele era agora um louco, uma pessoa insana ou uma pessoa arrogante, porque não mais se interessava em conviver com eles. Mas não é que ele não se interessava pelo lado humano dos amigos. Ele não se interessava pelo que eles emitiam, pelo que eles emanavam, porque não estava mais em sintonia com aquelas pessoas. Então, este jovem, que em outro momento costumava ser mais ligado às exterioridades, às festas, agora se tornava muito mais caseiro. Estava sempre em casa, ajudando na comida, ajudando a cozinhar, ajudando nos tecidos com o pai, na loja, nas contas da casa. Estava sempre servindo aos familiares, às pessoas que vinham até em casa. E quando ajudava também na loja, era muito mais caridoso do que o seu pai. Certa feita, um homem muito pobre veio pedir ajuda à loja de tecidos e seu pai o impediu que ele doasse tecidos da loja para o homem. Francisco então tira da própria roupa do corpo, da própria camisa, e entrega a camisa para o homem, já que era a única coisa que ele possuía, que ele podia dizer que era sua mesmo. Francisco também, em um outro momento, quando seu pai está viajando a trabalho, certamente comprando tecidos de um outro lugar, recebe um sacerdote de uma igreja que vem pedir mobília para a igreja, que era muito pobrezinha, que ficava nas redondezas e que não tinha mais nenhuma mobília para poder receber os necessitados, receber as pessoas que vinham fazer orações, que vinham participar da missa. E esse jovem de Assis pede para que o homem entre. "Venha, Senhor, entre em minha casa, escolha as mobílias que o Senhor precisa para a sua igrejinha." Ele escolhe e leva as mobílias. E aí imaginamos como que o pai, Pietro de Bernardone, reagia ao final da viagem, quando retornava à sua casa e via que as mobílias não estavam mais lá. E o quanto Picolina, sua mãe, o defendia como filho dileto, para que ele não fosse castigado pelo pai de forma contínua. Francisco, então, permanece ajudando os pais, mas ajudando ao próximo naquilo que ele podia. Uma das histórias mais interessantes a respeito desta atitude caridosa de Francisco antes da sua conversão, chamada conversão, é que era costume das famílias mais nobres, das famílias mais ricas, mais abastadas daquela época, na Idade Média, entregarem os restos das suas refeições para os miseráveis que viviam na rua. Então aquilo que era resto de pão, resto de comida, restos, farelos, eram entregues às pessoas que vinham mendigar. E as pessoas que vinham bater a porta para mendigar as casas naquela época sabiam exatamente o horário da refeição. Então elas esperavam que as pessoas tivessem suas refeições e após a refeição elas batiam a porta porque sabiam que dali viriam restos de alimentos. Francisco então passa a servir a família com uma grande quantidade de pães, porque os pães serviam como pratos naquela época. Não havia pratos como nós conhecemos hoje em dia. Então eles serviam em pães, os pães italianos que nós conhecemos. Eles abriam os pães e colocavam a sopa, toda a comida dentro do pão. Francisco servia pães maiores, maior quantidade de pães, porque quando a família terminasse de comer,
ele teria muito mais alimentos para poder servir aos necessitados. E falando em necessitados, quem eram os necessitados daquela época? Miseráveis aos milhares naquela região. Não eram apenas os pobres camponeses, mas existiam também os novos miseráveis, como por exemplo, cavaleiros que haviam perdido a guerra contra a Púlia, haviam perdido a guerra contra a Perúdia e que agora não tinham mais dinheiro nenhum. Até mesmo pequenos acidentes, como por exemplo quebrar o braço ou quebrar uma perna, tornavam as pessoas impossibilitadas de trabalhar. E não podendo trabalhar, elas se tornavam miseráveis. Eram os chamados aleijados que se juntavam à soma de pessoas miseráveis para mendigar, para pedir alimentos, um óbolo, aquilo que fosse necessário para sobreviverem. Além dessas pessoas, nós vamos encontrar muitos outros miseráveis, como por exemplo os leprosos. E os leprosos eram os portadores da hanseníase, que hoje nós conhecemos como enfermidade, mas na época a lepra ela trazia uma sombra no entendimento da população de que se tratava de uma doença que era na verdade uma maldição de Deus. Uma maldição para aqueles que viviam em pecado ou que haviam sido concebidos em pecado. E imaginamos que uma grande parcela da população havia sido contaminada e continuava sendo contaminada pela lepra. Então esses leprosos, eles viviam afastados obrigatoriamente da cidade, e nós vamos encontrar na região de Assis, nos arredores, mas do lado de fora da cidade, do centro, dois leprosários, o de Santa Maria Madalena e o de San Salvatore, que eram aonde estas pessoas ficavam. Mas não apenas os leprosos. Lá também ficavam as pessoas que estavam se sentindo como marginalizados pela sociedade, porque como não podiam ficar espalhadas pelo centro de Assis, elas iam para esses leprosários e conviviam com estas pessoas. E acabavam por ser contaminadas também. O mesmo acontecia com aqueles que eram chamados como endemoniados. E ao contrário do que muitos pensam, os endemoniados não eram apenas as pessoas que sofriam de obsessão espiritual. Os endemoniados eram também as pessoas com deficiência mental, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou limitação psicológica e que, portanto, eram tidas pela população como insanas. E os insanos eram os chamados endemoniados. Estes também eram marginalizados e, portanto, acabavam por viver junto aos leprosos e serem contaminados também com a lepra. Portanto, essa grande soma de miseráveis fazia parte do cotidiano de Francisco. Francisco, à época, não tinha muito em favor estas pessoas na sua mente, no seu psicológico. Quando passava pelos leprosos, assim como muitos de nós, diante do momento pandêmico, quando vemos alguém espirrar, alguém tossir, nós nos afastamos, não é com medo, com receio. Aquela época, Francisco, porque a lepra era uma doença que não apenas matava, apenas não é um eufemismo, mas não apenas matava, mas também colocava as feridas à mostra para todos verem, e à medida em que apodrecia os membros, apodrecia os tecidos do corpo, fazia com que a pessoa ficasse mal cheirosa e impedisse-a de se movimentar, de se locomover normalmente. Era uma pessoa que era malquista também, não apenas porque estava morrendo, porque estava contaminada por uma doença, mas porque ela trazia na sua aparência a projeção da própria morte, do fim do ser humano, daquilo que era de fato a podridão da carne, do corpo. Então, ver uma pessoa leprosa para aqueles menos caridosos era ver o reflexo da sua própria morte, do que poderia acontecer com ela. Francisco, então, começa a ter um certo carinho especial por estas pessoas, mas ainda tem um asco. Quando ele passa por estas pessoas, ele tampa o nariz, vira-se. Claro que ele direciona o cavalo para outro caminho, porque ele não quer passar perto, tem receio de ser contaminado também, mas já começa a ter um pouco de compaixão, porque como ele tem compaixão dos miseráveis, das pessoas que precisam, também tem por estas pessoas. Eis que então, estas pessoas que andavam
pelos campos, quando elas tinham que transitar mais próximo da cidade, elas eram obrigadas a carregar consigo castanholas, as quais elas movimentavam para gerar um som que alertava as pessoas sãs para que elas se distanciassem do caminho do leproso, se distanciassem do vento do qual acreditavam aquelas pessoas, elas poderiam ser infectadas pela doença. Então, quando se ouvia uma castanhola, todos saíam correndo, saíam de perto do leproso, do caminho do leproso. E muitos também gritavam, não é? Leproso a caminho, e batiam suas castanholas. E assim funcionava o sistema dos miseráveis antigamente, não muito diferente do que é hoje em dia, mas para que nós possamos compreender o cenário onde Francisco se encontrava. Francisco, então, ficou muito impressionado com a quantidade de miseráveis que existia naquela época, em um período de grande incerteza, de crise. E com esse vazio existencial que ele sentia enorme no seu coração, essa necessidade de encontrar uma verdade, a paz de espírito, ele busca um amigo que infelizmente nós não temos na biografia de Francisco, em nenhuma pesquisa, o nome de que amigo seria esse. Ele se abriga na casa desse amigo porque não quer conviver com a forma, a conduta de vida do seu pai, que era uma pessoa um pouco mesquinha, uma pessoa que queria dinheiro e mais dinheiro, um agiota, uma pessoa que travava batalhas com a sua própria família para que pudesse ser mais ambicioso, ter mais dinheiro, mais poder. Ele não queria conviver com aquilo no dia a dia, diante da circunstância que vivia, de reflexão a respeito da sua própria missão no mundo. Então ele ia até esse amigo e desabafava, confidenciava, e o amigo lhe ajudava, e ele dormia algumas noites na casa deste amigo. Também tinha como um grande amigo seu o bispo da cidade, Bispo Guido, que ficava na igreja de São Rufino, no centro da cidade de Assis. Uma igreja belíssima, que está de pé até hoje lá. E Francisco ia até a igreja e se abrigava na sacristia junto aos seus amigos da igreja e ao bispo Guido. E o bispo lhe trazia conselhos, lhe trazia a amizade, o carinho necessário. E vezes e outras, Francisco também se retirava ao chamado Eremo delle Carceri, um outro local também preservado na cidade de Assis, belíssimo, que fica no alto do Monte Subásio, onde Francisco meditava, refletia. E lá também se encontra o que pela tradição se chama o piccolo bucco, que é um pequeno buraco que fica bem no centro do Eremo delle Carceri, onde supostamente Francisco travava diálogos com o demônio. Quando nós ouvimos essa narrativa, nós espíritas devemos entender, interpretar. Esse diálogo não era com demônios, porque demônio não existe no nosso entendimento. O que existem são os nossos espíritos amigos, espíritos às vezes de moral inferior, de evolução inferior, de progresso intelectual ou moral inferior, mas muitas vezes o próprio demônio com o qual nós travamos diálogo somos nós mesmos. E talvez Francisco ali travasse um diálogo com o seu próprio demônio interior, com a sua própria consciência, com o seu próprio daimon, o seu anjo guardião, a respeito de qual caminho ele deveria seguir. No piccolo bucco, ali naquele pequeno buraco, ou talvez com entidades inferiores que vinham lhe tentar, como a tradição vem trazer. Após essas discussões, essas meditações no eremitério, o Eremo delle Carceri, Francisco ainda não estava pronto para se afastar completamente da vida mundana. Vezes e outras, ele voltava para casa. Vezes e outras, ele voltava para o eremitério, voltava para a casa do amigo, voltava para a igreja de São Rufino. É como se ele estivesse um pouco perdido ainda, porque ainda não tinha absoluta certeza do caminho para a paz interior. Certa feita, porque seu pai não aceitava que Francisco estivesse modificando-se para uma vida interior, para uma vida religiosa, ele impulsionava que seu filho fizesse caminhadas com o seu cavalo, pelos bosques de Assis, que são belíssimos. São prados com flores belíssimas que na primavera
se tornam um rosa avermelhado, magnífico, que inspiram qualquer alma que passe por lá. E Francisco caminhava com esse cavalo, cavalgava com ele por ali, quando então ele ouve uma castanhola. E essa castanhola parece se tornar cada vez mais próxima de onde ele está. O seu primeiro instinto, a sua primeira reação, seria voltar-se para o caminho de casa e sair em disparada com seu cavalo. Tampar o nariz, cuspir, o que muitas vezes fazia, de nojo, de asco, e sair correndo. Mas aquele já era um Francisco parcialmente transformado. E no instante em que ele ouve a castanhola e ouve o homem que diz: leproso a caminho, ele é tomado de um arrepio, é tomado de uma inspiração superior, é tomado de um pensamento elevado que o faz apear-se do cavalo, colocar-se na estrada a caminho daquele homem que está vindo, e o homem com suas pústulas abertas, arrastando-se, mutilado pela doença, vem e talvez surpreenda-se com Francisco que o aguarda. Francisco abre os braços, retira do seu bolso todo o dinheiro que tem, entrega nas mãos do homem, beija as mãos do homem, as mãos pustulentas daquele homem, e o abraça, como se estivesse dizendo para aquele homem: eu te amo, meu irmão. E um sentimento que é indescritível, porque apenas Francisco naquele momento sentiu, mas é o sentimento que nós podemos dizer da caridade maior, do amor que floresce no nosso coração e que vem como exuberante sair do nosso corpo e gerar mais amor às outras pessoas que estão ao nosso redor. Naquele instante, Francisco se reconhece. Ele se reconhece como a verdadeira alma imortal, como aquela alma que veio com aquela programação, a programação infinita da prática da caridade, do amor. E naquele instante em que ele se reconhece, refletido no mendigo leproso que está na sua frente, feliz da vida, ele retoma o cavalo, sobe, e quando olha ao seu redor, o homem não está mais lá. Uma manifestação espiritual? Talvez. Não sabemos. O que sabemos é que Francisco estava dominado por um sentimento superior. Alguns dias depois, ele vai até os 2 leprosários próximos à cidade e, com muito dinheiro no bolso, ele entrega o dinheiro às pessoas, abre os braços e é recebido com abraços, carinho, beijos, beija as pessoas, independente de estarem com a lepra ou não, e percebe que o seu caminho está se transformando, ele está se encontrando a paz interior. Mas muito mais há de vir, e nós vamos contar o que há de vir nos próximos episódios. Que Deus nos ilumine e que Francisco continue sendo a nossa inspiração. Não vamos perder, há mais por vir. Muito obrigado.